Olá, pessoal! Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre transporte de substâncias através da membrana citoplasmática. O transporte ele pode acontecer de três maneiras distintas. O transporte chamado de transporte passivo, o transporte chamado de transporte ativo e o transporte por meio de bolsas membranosas. O transporte passivo é caracterizado por não gastar energia para acontecer. Isso porque ele ocorre a favor de um gradiente de concentração, ou seja, é o transporte de substâncias de um meio onde ela está mais concentrada para um meio onde ela está menos concentrada. O transporte passivo pode ocorrer através da osmose ou através da difusão. Já o transporte ativo é aquele onde que para acontecer há gasto de energia. Isso porque ele ocorre contra um gradiente de concentração, ou seja, de uma região onde as substâncias estão menos concentradas para uma região onde elas estão mais concentradas. O exemplo desse tipo de transporte é a bomba de sódio e potássio. Já o transporte por bolsas membranosas, ele também acontece com gasto de energia, mas ele é subdividido em dois processos principais, a endocitose, que é subdividida em fagocitose e pinocitose, e a exocitose. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho então sobre o transporte passivo. Como nós já vimos, é aquele transporte que acontece através da membrana plasmática, mas onde não há gasto de energia. O transporte passivo, ele pode ocorrer de duas formas, através da osmose ou através da difusão. Lembrando que a difusão, ela pode ser classificada em difusão simples ou difusão facilitada. Vamos começar a falar sobre a osmose. Osmose é o nome que se dá ao transporte do solvente, tá? Na maior parte dos exercícios, na maior parte dos casos, o solvente em questão é a água, tá certo? A osmose é a passagem, então, desse solvente de um meio onde tem menos soluto, tá? Um meio onde está menos concentrado em solutos, ou seja, um meio que eu chamo de hipotônico, para um outro meio mais concentrado em solutos, ou seja, para um meio hipertônico. Então, a osmose é a passagem de água do meio hipotônico para o hipertônico. Como eu já falei anteriormente, como a osmose é um transporte passivo, para que esse transporte de água ocorra, a célula não gasta energia. Então, essa figura ilustra bem a osmose, né, o processo de osmose. Imaginem que essas bolinhas aqui, azuisinhas claras, estão representando moléculas de água, tá? E essas bolinhas vermelhinhas estão representando moléculas do soluto, como, por exemplo, sal de cozinha, cloreto de sódio, tá? Então, vocês podem observar que nessa região aqui do experimento, não há nenhuma molécula do soluto. E aqui há muita molécula do soluto. Então, essa região do experimento é uma região pouco concentrada em solutos, que a gente chama de meio hipotônico. Já essa região é uma região muito concentrada em solutos, que a gente chama de meio hipertônico. Como nós vimos, a água passa naturalmente do meio hipotônico para o hipertônico. Vocês podem observar aqui as bolinhas de água que estavam aqui completando esse meio, né? E se deslocando para o outro lado, saindo do meio hipotônico e se deslocando para o meio hipertônico, tá certo? Vale ressaltar que a pressão na membrana citoplasmática recebe um nome especial, tá? Pessoal? É pressão osmótica, tá certo? Bom, vamos avaliar então como acontece esse processo de osmose nas células, tá? Como exemplo, vamos imaginar que eu peguei uma célula vegetal e mergulhei essa célula vegetal em soluções que possuem diferentes concentrações de solutos. Vamos começar
com uma célula mergulhada em um meio que a gente chama de isotônico. O que é um meio isotônico? Iso, esse prefixo significa igual. Então, é como se eu tivesse pego uma célula vegetal, aqui que eu estou representando, e mergulhado aqui nesse frasco, aqui eu estou representando um frasco, tá, gente? Aqui dentro desse quadradinho. Em um frasco que contém a mesma quantidade de solutos que o meio interno da célula. Então, vocês concordam comigo que o meio interno e o meio externo têm a mesma concentração de solutos? Então, eu falo que os meios são meios isotônicos, ou seja, que têm iguais concentrações de solutos. Aqui eu quis representar o soluto como pontinhos vermelhinhos, tá? Então, aqui fora da célula, no meio extracelular, eu tenho 1, 2, 3, 4 pontinhos de soluto, e dentro também a mesma quantidade, né? Dentro da célula, no meio intracelular, 1, 2, 3, 4 pontinhos vermelhos. Bom, nesse caso, nada acontece com a célula. Ela fica de boa na lagoa, tá? A mesma quantidade de água que entra na célula sai da célula, porque a concentração de solutos dentro e fora da célula é a mesma, beleza? Vamos imaginar uma outra situação. Vamos imaginar agora que eu mergulhei a célula em um meio hipotônico, né? Hipotônico, como a gente viu anteriormente, é um meio pouco concentrado em solutos. Mas pouco concentrados em solutos em relação ao quê? Em relação ao interior da célula, em relação ao meio intracelular. Então, vamos ver aqui, gente, se realmente esse meio, né? Lembrando que aqui é como se eu tivesse mergulhado essa célula vegetal neste frasco aqui, que eu estou representando por um quadradinho, e dentro desse frasco tem uma solução, né? Uma solução com solutos. Então, aqui, olha o meio extracelular. Eu tenho 3 pontinhos representando o soluto. E olha o meio intracelular. Eu tenho vários pontinhos representando o soluto. Então, este meio aqui é muito mais concentrado do que o meio externo, do que o meio extracelular. Então, eu digo que a célula foi mergulhada em um meio hipotônico. O que acontece, gente, se eu mergulho a célula em um meio que quase não tem solutos, né? Que é pouco concentrado em solutos? A água naturalmente vai sair do meio e vai entrar para o interior celular. Vocês podem ver que a célula aqui, olha, o vacúolo da célula vegetal está bem inchado, está cheio. Eu digo que essa célula está túrgida, tá certo? Então, quando eu mergulho uma célula vegetal ou uma célula animal também, o processo é o mesmo, tá, pessoal? Em um meio hipotônico, a água vai sair desse meio e entrar para a célula, para o interior celular, pelo processo de osmose. E a célula vai ficar inchada, a célula vai ficar túrgida. Nessa animação, dá para vocês verem bem esse processo, né? Imagina que aqui, olha, é o interior da célula, tá certo? As bolinhas azuis, mais uma vez, estão representando moléculas de água e as bolinhas verdes estão representando solutos, tá? E aqui, nesse pontilhado vermelho, eu estou representando a membrana da célula, né? Na verdade, a parede celular, porque eu estou representando aqui uma célula vegetal, né? Então, vocês podem observar que as moléculas de água, à medida que o tempo vai passando, o que está acontecendo? Olha, elas estão saindo desse meio hipotônico e entrando neste outro meio aqui, né? Que é o meio hipertônico, que é o interior da célula. E, por fim, uma terceira situação. Imagine que eu mergulhei uma célula vegetal agora num meio muito concentrado em solutos, no meio hipertônico. Vamos ver aqui novamente, gente, aqui a célula vegetal e aqui o meio extracelular, né, onde ela está mergulhada. Olha quantos pontinhos vermelhinhos representando o soluto eu tenho aqui no meio extracelular. E só 3, 4, né, aqui dentro da célula. Então, eu digo que a célula está mergulhada num meio hipertônico, né? Então, o que vai acontecer com a água? A água que estava aqui dentro da célula vai sair do interior celular
e ir para o exterior celular, né? Por osmose, a água, mais uma vez, vai sair do meio hipotônico, né, que é um meio pouco concentrado em solutos, e vai migrar para o meio hipertônico, que é um meio muito concentrado em solutos. Aí a célula, gente, imagina, olha como é que a célula murchou, né? Aqui a parede celular continua íntegra, né? Mas olha a membrana citoplasmática, até descolou aqui da parede celular, porque ela murchou totalmente. A gente fala que ela sofreu, que ela está plasmolizada, ela sofreu plasmólise. Bom, pessoal, a gente vai finalizar essa aula por aqui, tá? Nas próximas videoaulas, nós vamos ver os outros tipos de transportes passivos, o transporte ativo e o transporte através de bolsas membranosas. Beijinho e até a próxima videoaula.